antes do barulho constante, antes do movimento automático, antes de qualquer botão, motor ou engrenagem invisível trabalhando em silêncio. Houve um tempo em que absolutamente tudo dependia do corpo humano, do clima e da luz do dia. Nos anos 1600, o mundo ainda não conhecia máquinas como as imaginamos hoje. Não havia motores acelerando processos, nem sistemas ocultos garantindo conforto. Cada ação exigia esforço. Cada resultado levava tempo. Cada dia começava e terminava obedecendo regras que ninguém podia ignorar. O amanhecer não era apenas um momento bonito no horizonte. Era um sinal prático. Quando o sol surgia, a vida começava. Quando ele desaparecia, quase tudo precisava parar. A luz natural era o relógio mais confiável que existia. As casas despertavam lentamente. Portas de madeira rangiam ao serem abertas. O cheiro de fumaça começava a se espalhar, vindo de lareiras e fogões improvisados. Não havia interruptores. Para cozinhar, era preciso acender o fogo. Para aquecer a água, era preciso esperar. Para iluminar um cômodo, era preciso consumir algo: vela, óleo, gordura animal. Nada acontecia sem custo. Nas zonas rurais, o dia começava ainda mais cedo. Homens, mulheres e crianças se levantavam antes mesmo do sol estar completamente visível. O trabalho não podia esperar. A terra precisava ser preparada, cuidada, defendida do clima imprevisível. Arar o solo significava empurrar, puxar, conduzir animais. Um erro de cálculo podia comprometer toda a colheita. Não existiam atalhos mecânicos. O corpo era a ferramenta principal. Cada tarefa exigia repetição. Cada movimento era aprendido observando os mais velhos. Conhecimento não vinha de livros acessíveis a todos, mas da prática constante. O saber era transmitido de geração em geração, de forma oral, através do exemplo. Nas vilas, o ritmo não era muito diferente. Artesãos dominavam o coração econômico da vida cotidiana. Ferreiros moldavam metal usando fogo, martelo e força bruta. Carpinteiros transformavam troncos em móveis, portas, carroças. Alfaiates costuravam peça por peça, sem produção em massa. Tudo era feito sob encomenda, no tempo que fosse necessário. Nada era rápido. Nada era descartável. Cada objeto carregava horas, às vezes dias, de trabalho humano. Por isso, tudo era usado até o limite. Consertado. Reaproveitado. Herdado. Um simples sapato podia acompanhar alguém por anos, passando por ajustes e reparos constantes. O transporte também obedecia às mesmas limitações. Não havia motores encurtando distâncias. Viajar significava caminhar, montar a cavalo ou enfrentar longas jornadas em carroças desconfortáveis. Uma viagem entre cidades podia levar dias. Entre reinos, semanas. Entre continentes, meses. A informação se movia na mesma velocidade. Notícias chegavam tarde. Muitas vezes, chegavam distorcidas. Uma guerra podia já ter terminado quando alguém finalmente ouvia falar dela. Decisões políticas demoravam a produzir efeitos reais. O mundo não reagia instantaneamente aos acontecimentos. Ele absorvia lentamente. Essa lentidão moldava a mente das pessoas. O futuro não era pensado em anos. Era pensado em estações. A preocupação principal não era progresso, mas sobrevivência. Um inverno rigoroso podia significar fome. Uma doença podia dizimar famílias inteiras. Sem máquinas, sem antibióticos, sem sistemas de suporte, a vida era frágil. E a morte era presente.
Não como espetáculo, mas como possibilidade constante. Expectativa de vida mais curta. Acidentes comuns. Doenças simples hoje eram sentenças fatais. Isso fazia com que a relação com o tempo fosse diferente. Cada dia tinha peso. Cada refeição era valorizada. Cada momento de descanso era necessário. À noite, o mundo escurecia de verdade. Sem iluminação pública, sem luz elétrica, as vilas mergulhavam em sombras profundas. As pessoas se recolhiam cedo. Velas iluminavam apenas pequenos círculos, criando ambientes silenciosos e introspectivos. Histórias eram contadas em voz baixa. O silêncio não era desconfortável, era normal. Dormir não era uma escolha tardia. Era uma resposta natural ao escuro. Mesmo nas casas mais ricas, o conforto era relativo. Tecidos pesados, móveis robustos, objetos importados, tudo isso existia, mas ainda dependia de trabalho humano. Servos, criados, trabalhadores invisíveis mantinham o funcionamento dessas casas. Sem eles, nada se movia. O luxo não vinha da velocidade. Vinha do controle sobre o trabalho alheio. A ausência de máquinas também significava uma relação direta com a natureza. O clima ditava regras inegociáveis. Chuvas atrasavam tarefas. Secas destruíam plantações. Ventos decidiam partidas de navios. Não havia como compensar com tecnologia. O ser humano não dominava o ambiente. Ele se adaptava. Nos portos, navios aguardavam condições favoráveis. Velas dependiam do vento. Mapas eram imprecisos. O mundo ainda era, em grande parte, desconhecido. Muitas regiões existiam apenas como rumores, desenhos incompletos, histórias exageradas. Explorar significava risco real. E ainda assim, as pessoas partiam. Porque, mesmo sem máquinas, a curiosidade humana nunca esteve ausente. Comerciantes buscavam novas rotas. Navegadores tentavam expandir limites. Intelectuais começavam a questionar antigos dogmas. Ideias circulavam lentamente, mas circulavam. Nos anos 1600, sementes de mudança já estavam sendo plantadas. Experimentos científicos começavam a surgir. Engrenagens simples eram testadas. Conceitos de mecânica ganhavam forma. Ainda não era uma revolução, era um sussurro. Para a maioria das pessoas, no entanto, o mundo continuava o mesmo. O dia seguinte seria parecido com o anterior. O trabalho exigiria esforço físico. O tempo continuaria a ser sentido no corpo. O cansaço ao fim do dia seria real, não mental. Não havia excesso de estímulos. Não havia pressa constante. A vida era dura, mas era coerente. Cada ação tinha consequência visível. Cada objeto tinha origem conhecida. Cada alimento tinha história. O mundo era menor, mais lento, mais previsível e, ao mesmo tempo, mais perigoso. Ninguém imaginava que, séculos depois, máquinas fariam o trabalho invisível. Que o esforço físico seria substituído por sistemas. Que a noite deixaria de ser escura. Que o tempo deixaria de ser sentido e passaria a ser medido obsessivamente. Mas naquele momento, nada disso existia. O mundo sem máquinas não era romântico. Era exigente, implacável e profundamente humano. E talvez seja exatamente por isso que, ao olhar para trás, ele ainda nos provoca uma pergunta silenciosa: o que ganhamos ao acelerar tudo, e o que deixamos para trás quando o esforço deixou de ser parte da vida? Antes das engrenagens, antes dos motores, antes do mundo automatizado, houve um tempo em que viver exigia presença total.
E era assim que o mundo funcionava. O mundo mudou. E ele vai continuar mudando. Se essa viagem pelo passado abriu seus olhos, não deixe essa história terminar aqui. Deixe seu like agora. Se inscreva no canal. Porque toda semana, nós trazemos de volta mundos que o tempo tentou apagar. Você não está aqui só para assistir. Você está aqui para lembrar. Inscreva-se. E continue assistindo a história nascer de novo.